Não sei se você já teve a experiência de ler o livro de Eclesiastes, mas ele é considerado um dos livros muito difíceis na Bíblia. Ele é considerado, sim, um livro bem difícil de se entender. Talvez a questão maior seja pelo fato de que ele coloca algumas questões que a gente fala assim, mas espera isso. Será que é isso mesmo? Será que vale a pena trabalhar? Não vale a pena? Se tudo vira canseiro, enfado, se tudo no final não vai dar em nada, começa a fazer refletir algumas questões da vida. É um livro muito atual, na verdade, porque ele fala justamente da realidade da vida. Ele fala de crises mesmo, de questionamentos que nós passamos muitas vezes, que nós temos, que o autor, o Eclesiastes, vai nos orientar como é que lidamos com essas questões, ok? E aí eu convido você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 1 de Eclesiastes, versículos 1 a 3. Antes de nós pensarmos, vamos ler primeiro, vamos ler depois a gente... Eclesiastes 1, de 1 a 3. Vamos comigo? Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Já começa com um questionamento difícil. Você lembra, eu fiz isso para Provérbios, mas você lembra, às vezes quando as pessoas citam Eclesiastes, vários textos de Eclesiastes, você lembra de algum? Normalmente se cita? Você cita para as pessoas? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Né? Normalmente citamos esse texto, né, Walter? Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Exatamente. Não há nada novo debaixo do sol. A gente fala isso direto, uma coisa se repete. Não é verdade? Alguém mais? Melhor é dois do que um, tem melhor paga, né? Não é verdade? Exatamente. Tem um texto em Eclesiastes que diz assim, a água do mar, a água do rio sempre corre para o mar. E o mar nunca está cheio. O mar nunca está cheio. Parece que nunca está satisfeito, não é verdade? Alguém mais? Oi, Fatinha. Lança os teus pães sobre as águas, exatamente, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre o livro de Eclesiastes. É um livro muito atual, por incrível que pareça. É um livro muito moderno para pensar bem, né? Faz parte desses livros de sabedoria, né? Desse conjunto de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, faz parte dele. Parece que o autor ele não está muito conectado com a tradição judaica. Não que ele não seja um judeu, vamos pensar assim, mas ele não está citando muito coisas de referências com respeito à lei, com respeito aos profetas. Ele não está muito aqui, sabe? Ele está até mesmo numa visão um pouco externa da própria situação, mas ao mesmo tempo também ele se coloca dentro dela. Nós vamos ver que aparece uma figura aí que é chave para a gente entender o livro de Eclesiastes, ok? Então, começa dizendo que são reflexões de um professor ou de um mestre de sabedoria que luta com as realidades da vida. Então é um mestre de sabedoria que ele vai lutar com respeito às realidades da vida. Questões, por exemplo, assim, por que parece que o rico parece que ele sempre se dá bem na vida?
São questões, né, do dia a dia prático da vida, mas ele também levanta esses questionamentos. Oi, Toninho. Uhum. Aham. Exatamente. Jesus também era um mestre da sabedoria, né, Toninho? Com certeza, né? Oi. Pergunta da Camila procede. Será que ele estava muito incrédulo quem escreveu o livro? A pergunta é boa, porque existem 3 teses para escrever o livro. Alguns falam, não foi Salomão, mas existem algumas dúvidas. Foi alguém que se colocou no lugar como se colocando na figura de Salomão, né? Olhando a partir de Salomão, que é uma boa. Mas tem uma terceira que é mais interessante. Né? Não há problema, como há essas discussões, não há problema de você dizer que foi Salomão, ok? Mas existe uma terceira que são 2 pessoas. Uma que é essa figura que vai aparecer aqui, que é o pregador, que eu vou dar é o nome no grego aqui, que vocês vão ver que é Coelete. Tá? E uma pessoa de fora, que fala na terceira pessoa. Fala dele. Tá? Então é assim que aparece, né? Aparece o mestre, ele que escreve a maior parte de tudo, e alguém de fora que também fala algumas coisas. Por exemplo, lá no finalzinho, no capítulo 12, Camila, a gente já vê isso assim, ó. O pregador está falando na terceira pessoa. O pregador, além de sábio, ainda ensinou. Então, essa também é uma defesa de que alguém, a maioria é o pregador, que ele tem um, vocês vão entender por que ele utiliza mais esse termo, mas e alguém que faz no começo e no final, e a maioria desse pregador que escreve lá dentro. É alguém que, na verdade, a ideia é que ele vai levantar questionamentos da vida. O que ele vai dizer, assim, para a gente começar a conversa, que a vida não é linear. Quando você lê Jó, a ideia que dá, que a base é mais ou menos como se a vida fosse linear. Os amigos de Jó estão questionando Jó, estão falando assim, não, está acontecendo isso com você por causa disso. Ok? Em Eclesiastes você não vai encontrar isso. Como se fosse assim, preto no branco, né? Então, se está acontecendo, se você está sofrendo, é por causa disso. Então, dá a ideia de que é muito linear a vida, né? Em Eclesiastes, não. Em Eclesiastes vai mostrar que a vida, ela é muito complexa. E é complexa mesmo. Não há, por exemplo, assim, o camarada ele pode ser um homem, uma pessoa, por exemplo, como ele vai dizer aqui, a pessoa é pobre, mas ele é sábia, por exemplo, né? Ou alguém que é alguém rico, mas é um tolo, por exemplo. Então a vida não é bem linear assim, não é 2 mais 2 igual a 4. A coisa não é tão certinha assim. E, na verdade, é um retrato da existência nossa mesmo. A vida não é assim. A gente se pergunta, às vezes, por que está acontecendo coisa com fulano de tal, se ele é uma pessoa tão boa? Se ele é uma pessoa tão boa, as coisas boas deveriam estar o atraindo. Mas não é isso que a gente vê na vida dele. Então, Eclesiastes fala isso. Oi, Leninha. Isto. Você resumiu o livro, que é parecido com Provérbios. Ele vai dizer, praticamente mesmo que os Provérbios, dizendo que o que dá sentido à vida num mundo sem sentido, porque é a palavra vaidade, porque o mundo é sem sentido, se o cara achar que o sentido da vida está em adquirir riqueza, se o cara achar que o sentido da vida está em construir um monte de coisa, se o cara achar que o sentido da vida é se encher de conhecimento, de sabedoria e mais sabedoria, assim, ele vai dizer, tudo isso pode ser muito legal, mas o resumo é teme a Deus.
ou seja, o princípio para dar a existência no meio de um mundo que parece sem sentido, onde as coisas parecem não encaixar direitinho, é tema a Deus. É isso que ele vai repetir várias vezes. Você está correto na sua fala. Ele fala isso muitas vezes mesmo, né? Nesse sentido. Não é alguém em crise, não é alguém em crise, teoricamente, né? Mas é alguém que está levantando questionamentos quando ele olha para a vida, ele conecta, põe o pé dele no chão e percebe e começa a ver a realidade da vida. Alguém que trabalha a vida inteira, ele trabalha a vida inteira, constrói, depois ele vem e morre. E ele vai dizer aqui, eu já adianto para vocês, que o que nivela todo mundo é a morte. A morte põe assim, uma linha em todo mundo assim. Porque é um camarada, Camila, e aí já te adianto, é um camarada, como ele está vivendo numa perspectiva, como nós cristãos, meus irmãos, nós vivemos na perspectiva da pós-ressurreição de Jesus. Ele não tinha essa visão da ressurreição de Jesus. Então o que botava o teto para ele era a morte mesmo. Então ele lutava com essas questões, que são questões fundamentais. Ele vai falar aqui 2 vezes, né? É melhor você ir num velório do que você ir na festa. No velório você reflete sobre a vida. Você para pensar sobre a vida, né? Então ele está lutando com essas questões e às vezes se perguntando, que é a pergunta que ele vai fazer assim: a vida tem sentido? Aí ele vai responder que a vida só encontra sentido quando a pessoa teme a Deus. Se a pessoa não teme a Deus, a vida realmente é pura vaidade. É correr atrás do vento, né? É isso que ele vai dizer e vai repetir isso aqui várias vezes. É a palavra que mais aparece. Mas você está correta. Isso mesmo. Então, são reflexões de um homem sábio, de um mestre, que luta com as realidades da vida. Você vai perceber que no finalzinho de Eclesiastes, ele traz orientações para os jovens. Lembra-te, jovem, do teu Criador no dia da tua mocidade. Ele vai terminar assim, ok? Então, olha só. Deixa eu... Ô Douglas, eu preciso... O que Dadá não está ali. Acho que deu um probleminha aqui. Nós vamos só fazer uma introdução pequena. E aí a gente começa a ler também alguns textos aqui. Dá um toque, Douglas, por favor. Isso. Deu não. Isso. O que ele vai dizer é o seguinte, vamos ler aqui. O que é para ser ganho, obtendo riqueza ou sabedoria, quando no final... Acho que eu pulei um slide aqui. Isso. O que é para ser ganho, obtendo riqueza ou sabedoria, quando no final a morte reclama tanto ricos quanto pobres, tanto sábios como tolos, mas especialmente colocada em um contexto de conhecer o temor de Deus. É isso que Eclesiastes vai dizer em termos gerais. As pessoas passam a vida tentando obter riqueza, obter sabedoria. No final, a morte passa uma linha em todo mundo. Não interessa se é rico, se é pobre, se é sábio, se é tolo. Não me importa. E o que é especial, o que é colocado aqui, é o homem de fato temer a Deus. Senão realmente a vida não tem sentido. Gente, esse é um livro... Se a gente pensar bem mesmo, filósofo do século XIX, o existencialismo, a ideia básica do existencialismo é essa aí mesmo, que a vida não tem sentido. A vida não tem nenhum sentido. Né? O existencialista pensa assim, ele vive assim. Alguns chegam ao ponto de pensar assim, quando o existencialista ele é fera mesmo, assim, bem, né? Ele chega até a tirar a vida dele, que a vida não tem nexo. Nada faz sentido. Né? E eu vou dizer para vocês, está cheio de filmes assim, cheio de músicas assim, cheio de canções assim, né? Eu lembro aqui do Titãs, o Acaso Vai Te Proteger.
né? E o cara fala tanta coisa bonita na música, né? Ele fala assim, você devia amar mais, você devia brincar mais, você devia sorrir mais. No final ele fala, o acaso vai te proteger. Uma vida sem nexo, né? Sem jogar fora mesmo. A ênfase do livro é o seguinte, vai dizer a natureza transitória da vida atual. E é verdade, como a nossa vida ela é transitória. Tem dia que nós estamos bem, tem dia que não estamos, tem dia que o nosso... tem pessoas que você olha para ela e vai viver 80, 90 anos, quando pensa não perde tudo. Né? A vida é muito pequena, muito curta, ele vai insistir sobre isso. Como viver sabiamente em um mundo onde a única certeza é a morte e o juízo? Como é que você vive diante disso? A única certeza que a pessoa tem é da morte e do juízo. Como é que se vive num mundo assim? Realmente a ideia que dá é que parece que poxa vida, tem nexo, cadê Deus nesse negócio, se não tem? Vai falar também da futilidade das atividades humanas, que não levam em conta o temor de Deus. Por isso que o temor de Deus é central. Se você não levar o temor de Deus a sério, tudo que você vai fazer, ele vai dizer que é pura vaidade, ou coisa sem nenhum sentido, ok? É o que ele vai dizer para nós. Então, essa aqui é a ênfase básica do livro. A nossa vida é muito pequena, muito curta, muito transitória. Como é que a gente pode viver num mundo onde a única certeza que a gente tem é a morte? E parece que tudo que a gente faz é fútil. Ele vai falar isso várias vezes, o cara trabalha, né, não sei o quê, pois leva a nada. Né? Uhum. O apóstolo Paulo, Tony, você está correto, seu texto é maravilhoso, a nossa suficiência vem de Cristo. E você está correto, porque Paulo, ele vive num período que em Cristo morreu e ressuscitou. Então, Paulo, ele entendeu, a vida se resume a Cristo, porque ele ressuscitou, a esperança. O autor de Eclesiastes, ele não tinha essa perspectiva da ressurreição. Você citou muito bem o texto, a nossa suficiência vem de Cristo. Corretíssimo. Né? Porque Paulo tinha uma compreensão. Eu acredito que uma das coisas que mais frustrou Paulo é porque ele percebeu que a lei, que era a coisa mais valiosa para ele, é como se fosse assim, eu vou passar minha vida inteirinha buscando ser um homem moralmente correto, porque um homem moralmente correto, ele é feliz, Paulinho. Um homem quando ele guarda a lei, um homem quando ele não faz mal para ninguém, quando ele não prejudica uma outra pessoa, quando ele procura fazer o bem para as pessoas, qual que é a ideia que a gente tem? De que ele vai ser uma pessoa feliz, as pessoas vão amá-lo. Eclesiastes quebra isso. Ele fala, não é assim, porque a vida não é assim. Porque você encontra pessoas que elas são corretas, elas são morais, elas são éticas, são boas e elas sofrem. Elas passam dificuldades. É isso que Eclesiastes deixa uma bagunça na nossa cabeça. E ele, no fundo, está correto, porque eu e você conhecemos pessoas assim, e elas sofrem imensamente, elas passam dificuldades. Como eu falei no começo, Eclesiastes não é uma lógica 2 mais 2 igual a 4. Se você vive de forma correta, você vai ser bem sucedido, portanto, você vai ser feliz.
Ok? Você está correto. Para Paulo, ele entendeu tudo. Porque Paulo vive na expectativa, ele vive no tempo de que Jesus, ele, né? É, exatamente. Porque Paulo teve a compreensão, né? A partir de Cristo, gente, joga luz onde não tinha luz. Teoricamente, o autor de Eclesiastes, ele está vivendo nesse período como se fosse assim, meio na penumbra, com respeito à vida. Agora, Tolinho, você falou um negócio que tem me incomodado bastante. Eu creio que as pessoas creem em Deus. Eu creio, né? A maioria das pessoas acredita em Deus. Aqui todo mundo, você perguntar, todo mundo crê em Deus. Mas eu sempre fico com a mesma pergunta na cabeça: que Deus é esse? Eu quero saber que Deus que é esse. Estou sendo muito sincero. Eu creio que Deus existe. As pessoas acreditam que Deus existe. Tá? E eu fico me perguntando que Deus que é esse. Talvez o autor de Eclesiásticos, ele está justamente questionando isso. Ele está questionando: que Deus é esse? Que Deus é esse que parece que a vida não tem nenhum sentido? Que Deus é esse que parece que tudo que eu faço, as minhas atividades, não levam absolutamente nada. É como eu correr atrás do vento, é pura vaidade. Está entendendo? Que Deus é esse que faz com que minha vida seja tão curta assim, ó, transitoriamente assim? Ele está levantando essas questões. Ele está... É lógico que ele crê em Deus, ele aponta para Deus toda hora. Mas ele está levantando questões que são muito práticas da vida, muito questões assim, profundas. Ok? Exatamente. Tá certo, tá certo. Não tinha. Isso. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 12, versículo 9 a 14, porque o autor de Eclesiastes, ele chega até nós como um editor. Como eu falei, há alguém que está olhando de fora, ok? É uma boa proposta. Você tem aqui o pregador, que é a figura central, ele vai tendo as experiências, vai colocando isso aqui. Mas há uma segunda pessoa. Vamos ler comigo, de 9 a 14? O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, quem compilou os ensinamentos, né, e provérbios de um rei israelitas, que se chama essa palavrinha pregador, ok? Essa palavrinha, ela está lá no hebraico, é Kohelet, ok? Por que eu estou citando isso?
Porque a ideia é de alguém que é como se fosse assim, um congregante. Essa que é a ideia básica dessa figura aqui. Alguns traduzem, a nossa versão traduz como pregador, alguns traduzem como mestre. Não sei se alguém tem a NVI aí. Você tem NVI, Douglas? Aí. Pode falar. Coelete mesmo, né? Qual que é a sua versão, Vinícius? É, exatamente, já traduz direto Coelete, porque eles ficam meio... Né? Quem é essa figura? Até difícil você... Como é que a NVI traduz? Mestre. Tá ok? Pode ser o versículo 1, o versículo 1 mesmo, né? Palavra do pregador. Mestre também, né? O do Vinícius já traduz Coelete direto, né? Da ideia básica aqui, a ideia de congregante, pode falar daí. O Eclesiastes. Porque tem a ver, né, com o pregador, Eclesiastes ou pregador. E a ideia básica é essa mesmo, porque é a ideia de alguém que congregava e destinava-se à instrução. Essa que é a ideia básica. Então ele congregava alguns e se destinava à instrução. É um título que alude ao seu papel como mestre, como professor, como esse eclesiástico aí, ok? De sabedoria para uma assembleia. É isso que está acontecendo aqui. A previsão, a ideia básica aqui é para o povo de Deus. Essa assembleia aqui se refere ao povo de Deus. Se você voltar os seus olhos lá para o começo do capítulo 1, bote lá seus olhos, do versículos 1 ao 11, ele começa a apresentar aqui uma preocupação básica, que vai ser todo o empreendimento dele no livro. Qual que é a preocupação básica dele aqui, que vai perpassar todo o livro? Versículo 2. Alguém pode ler? A ideia, a palavra vaidade aqui tem a ideia de respiração, de vapor. A NVI traduz como sem sentido. Como é que está na sua tradução? É vaidade mesmo? Fugacidade, na sua está qual daí? Vaidade também. Inutilidade, algo sem sentido. A raiz dessa palavra é a ideia assim de respiração, vapor. O que é isso? Algo que não, né? Vapor, ele passa, ele não evapora, ele não fica aqui, ok? A ideia dá essa natureza da vida humana, ok? Hoje tirou o dia para me ajudar aqui daí. O que foi? E a ideia é assim que... Qual que é a ideia do vapor aqui, dessa frugalidade, né? Dessa inutilidade, dessa coisa sem sentido? É que o mundo continua do mesmo jeito como antes. Antes da nossa vida e depois da vida da nossa vida. É assim que continua. Ok? Então já lemos isso aqui. Essa palavrinha aqui, coelete, ok? Que é a ideia de congregante. Então se destinava à instrução, papel de professor de sabedoria. Então essa natureza, essa palavrinha aqui no hebraico, rebel, que dá a ideia da vida humana em um mundo que continua como foi antes e depois da vida de alguém. Ele faz uma observação e percebe isso. Né? Ele vai olhando esse negócio e vai instruindo as pessoas assim. Né? E aí o que ele faz, esse mestre? Ele vai encorajar as pessoas a contemplação das palavras desse pregador aqui, ou dependendo da tradução que vai aparecer aqui, ele encoraja a contemplação das palavras desse mestre como aguilhão para os jovens. Acabamos de ler sobre isso. Aguilhão dói, gente. Os pregos dói, os pregos machucam. São essas instruções. Ele vai advertir também que há um limite apropriado para tal especulação. Nós lemos lá no capítulo 12, no versículo 12, que há um limite. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. E o muito estudar é o enfado da carne. Se certifica de que tudo é colocado dentro do cenário final da sabedoria bíblica.
a ideia básica é que é tudo colocado debaixo da sabedoria bíblica. Assim, gente, é fantástico isso, porque fora de Deus, fora da ordem de Deus, fora da lei de Deus, tudo é um caos. A gente precisa entender isso. Quando Deus disse lá no começo assim, haja luz, a palavra dele colocou em ordem. Ok? O mundo vivia assim, ele colocou as coisas em ordem. E a ideia fantástica é que o homem, quando ele tira a referência, estava até conversando isso com o Dair, né? Quando você tira essa referência desse ordenamento, dessa lei de Deus, tudo vira uma bagunça. Política, economia, ciência, família, relacionamentos, tudo. A arte, as músicas, a cultura, a sociedade. Porque é Deus, ele que coloca as coisas no devido lugar. E ele está experimentando isso aqui. Que se você não viver debaixo desse cenário da sabedoria bíblica, a vida é um caos mesmo. Ok? A vida é sem sentido. Temer a Deus, a ideia básica, é mantendo seus mandamentos. É isso que dá sentido à vida. Temer a Deus, mantendo os seus mandamentos. Porque está correto. Só Deus é referência. Só Deus é significado para tudo. Tudo mais é significante, né? Como diz um filósofo. Só Deus é o absoluto. Tudo mais é relativo. Tudo mais é relativo. Só Deus é absoluto. A gente precisa entender isso. E eu tenho uns autores muito bons que eles estão tentando resgatar isso, por exemplo, na área da economia, por exemplo. Na área até da tecnologia, por exemplo. Porque se você tira esse absoluto, tudo mais vai se perder mesmo. Não tem jeito. Não vai se perder mesmo. A gente vive um pouco disso na nossa sociedade. A gente vive de forma muito simples. Quando você tira a referência em Deus, o homem se perde. E se perde. Nós estamos lutando com escolas hoje, escolas comuns aí, né? Tá uma bagunça. Ninguém sabe de nada, porque perdeu essa referência. Você pega, por exemplo, a própria economia. Gente, é bom dizer assim, a razão humana, ela não é assim a razão humana, ela não é senhora de si mesmo. A razão, ela tem que ser serva da fé, a razão humana. Mas o que aconteceu é que a razão, ela tomou um patamar tão elevado que a ideia básica é que o homem responde tudo com base na razão. É aí que está o problema. Foi isso que fizeram com o nosso Ocidente. Tudo com base na razão. É como se a razão fosse senhora de tudo, senhor de tudo. Como se ela se fosse assim, independente do Criador. Não precisava nem do Criador mais para tomar decisões, não há nada, porque a razão resolve tudo. Esse é um ledo engano. Né? Com certeza, Toninho. Com certeza. Uhum. Com certeza. Não entende não. Eles têm dificuldade. Com certeza. O conceito é bem diferente, ok? E é isso mesmo, Toninho. As palavras desse Coelet, né? Desse pregador, desse mestre, né? São incluídas pelo refrão sempre melancólico. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ele repete isso mais de 30 vezes no livro. Muitas vezes. Ele está falando sobre isso. O resto
é uma investigação. Como se deve viver, aqui que está a questão, Enzo. Como se deve viver em tal mundo, uma vez que a realidade não é tão clara quanto algumas expressões da sabedoria tradicional podem levar alguém a pensar. A sabedoria tradicional é assim, é lógica, né? Faz isso e vai acontecer isso. Obedeça aqui. O filho que obedece o pai, automaticamente, ele vai ser um cara bem-sucedido na vida, ele vai fazer um bom casamento, ele vai ser um bom funcionário, ele vai trabalhar. A gente sabe que às vezes não é assim. Um filho é obediente ao pai, faz um péssimo casamento, faz péssimas escolhas na vida. A gente sabe disso. Um homem inteligente, capaz, pensa que não, ele se mete em confusão. Então, a vida, o que vai dizer em Eclesiastes é essa investigação. Como é que a gente vive num mundo assim, que a realidade não é tão clara assim? A sabedoria não é tão assim, eu peguei, absorvi aqui, vou tentar exercitar e a coisa vai dar certo. Então, a estrutura do livro, ela mostra isso. Por isso que parece que o livro tem hora que entra em contradição, parece que o autor fala uma coisa e depois volta atrás. O que o autor faz, na verdade, é tocar, na verdade, nesses temas da vida. E ele caminha em direção a esse conselho, ele vai caminhar. Alguém poderia ver, abra sua Bíblia em Eclesiastes 11, do versículo 9. É um conselho aos jovens. 11, 9. Quer ler para a gente? Quem achou pode ler. Do 9, isto. Exatamente, o Paulinho, está aí, ó. Jovem, aproveite a vida enquanto você é jovem, porque ela passa muito rápido, a fugacidade da vida, né, as coisas da vida. Mas faça isso se lembrando do seu Criador, como ele vai dizer aqui para nós. É o conselho do mestre aos jovens. Mesma coisa de provérbio, um pai aconselhando seus filhos. Essa ideia que pega a todos nós. Se eu pudesse fazer algumas divisões no livro, faria da seguinte maneira. Você vai perceber que algumas divisões, jogando e repetindo as preocupações primárias desse mestre, ele sempre vai jogar essas preocupações e vai jogar com isso, vai repetir isso, mas ele mantém esses temas vivos, soando muito mais como sabedoria proverbial. É o que vai acontecer no livro como um todo. Aí tem alguns conselhos para a gente poder ler Eclesiastes que nos ajuda. Primeiro deles, a natureza um tanto incoerente de muitas das observações do Qoheleth, pelo menos para a mente ocidental. É o que a gente encontra. Algumas afirmações surpreendentemente antitéticas, existentes juntos no mesmo livro. Parece que ele fala uma coisa e ele se contrapõe àquilo que ele acabou de falar. Isso que é a ideia de antitético aqui. O lado negativo de algumas dessas afirmações, que parecem tão contraditórias ao resto da Bíblia. Parece que ele é um cara negativo, por isso que Camila levantou essa questão. Parece que ele é tão negativo. Quer ver? Abra sua Bíblia lá, está em Eclesiastes. Capítulo 1, versículo 4 ao versículo 11. Vamos ler comigo. Ó. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, envolve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol.
Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não há memória entre os que hão de vir depois delas. Percebe? Dá essa ideia assim de lado negativo da vida, das afirmações, sabe? Parece questão de incoerência. Já vi isso uma vez. É o que ele vai dizendo sempre. Tá ok? Aqui para nós. Agora, o que é interessante é você ler Eclesiastes a partir da perspectiva de quem está escrevendo e não de quem está vendo. É você se colocar no lugar de quem está escrevendo, o Coelete. Essa que é a questão interessante aqui. Você se colocar como um mestre de sabedoria aqui, que vive essas revoluções, essas crises todas, sem a perspectiva da ressurreição. Por quê? Porque para ele a morte passa um fim em tudo. Ele não vive na expectativa da ressurreição. É o que vai aparecer aqui, que ele sempre vai dizendo. Ele vai dizer que parece no mundo nada se soma. Não tem nada ali para somar no mundo. Então você será capaz de ver que a mensagem final do livro não é de forma alguma uma mensagem assim que te leva só ao prazer. Porque a nossa sociedade é essa, né? Nossa sociedade é hedonista. Você busca tudo, você corre atrás maluco buscando o prazer. Faz tudo para a busca do prazer. Um dia desse estava até vendo uma propaganda de televisão. Sei lá, a propaganda devia ter uns 40 segundos. Passava disso. E era uma propaganda de perfume. O perfume só apareceu no final. Mesmo assim, se passou 2 segundos, foi muito. Apareceu, falou o nome e acabou. O que ele passou antes é te vendendo uma sensação. É te vendendo uma aventura. Falando assim, se você passar o perfume, as meninas vão pular em cima de você. Se você passar o perfume, você vai ser bem aceito na sociedade. Se você passar o perfume, uau, cara, as portas vão se abrir. E aí mostra o cara nas mais altas aventuras que eu e você mais desejamos, Celeste. O cara num carro, o cara viajando, a pessoa curtindo para cima e para baixo. Aí eu falei, isso é propaganda de quê? Estou tentando descobrir propaganda de quê. No final, perfume. Oi, você usou esse perfume, Enzo? Não, né? Não, Rino. Então tá bom. Que legal. Mas é vaidade, você sabe que isso é vaidade, tudo é vaidade. Pedro. Aham. Exatamente. É. Aham. Aham. Nossa, assim mesmo. Uhum. Isso. É. É. Uhum. Eu sei que você falou que você está fora de preparo, você agora vai buscar se preparar melhor, e no final você vai ver que é tudo vaidade, mas tudo bem. Então,
Eu estou lendo o que fala Eclesiastes, né, Douglas? É o que fala aqui, não é brincadeira, né? Ai. Está em Cristo. Não, Toninho, eles estão vivendo, veja bem, vou repetir. Eles estão vivendo na expectativa que o autor de Eclesiastes, ele não estava conseguindo ver. Está entendendo? O Coelete aqui, ele não estava conseguindo ver, porque ele batia no teto com a morte. Você está falando de cristãos que estão vivendo na perspectiva do novo, da nova criação, do reino de Deus, sabe? E esses que estão vivendo assim, eles têm um coração cheio de esperança. É como o Elvio está colocando. É a ideia de que o cristão, ele passou por... o cara já viu isso aqui, já viu essa montanha, mas porque Jesus morreu e ressuscitou, ele tem uma outra olhar, ele tem um outro olhar para esse contexto. Ele tem um outro olhar para as questões da vida que se repete. Ele tem um outro olhar, porque o autor, ele está se colocando, o autor, ele está dentro de uma... Por isso tem que ler a partir da perspectiva dele. Se a gente não ler, fica difícil. A gente tem que colocar na perspectiva de alguém que não tem essa visão. E alguém que não tem essa visão vai olhar para a vida e vai dizer, tudo é vaidade mesmo. Tudo é correr atrás do vento. Tudo é perda de tempo. Para que tudo isso, se no final a morte vai engolir? Para que eu buscar ganhar tanto dinheiro igual um doido, se no final é canseiro, enfado? Para que eu trabalhar tanto? Tá? É a perspectiva de alguém que não tem a perspectiva dessa nova criatura aí que você está falando. Oi. Pura vaidade, é bom dizer. Nossa, cara. Esse cara atrapalhou meu estudo. Tudo bem. Crucial para a gente entender, Tony, é isso aqui, ó. É a gente apreciar os contextos do próprio mestre da sabedoria. Eu vou com o meu contexto para o texto, eu tenho dificuldades mesmo. Mas eu tenho que tentar me colocar no lugar dele. Ok? Entender, apreciar a partir do ponto de vista desse mestre, desse coelete da sabedoria aqui. Bom? Ele foi escrito, o Coelete foi escrito dentro da tradição da sabedoria de Israel. Ele não estava tentando, presta atenção nisso, ele não estava tentando falar por Deus da mesma forma que os profetas. Como é que os profetas viviam? Eles falavam com Deus diretamente, eles eram boca de Deus no tempo deles, e eles olhavam para frente. Mesmo não entendendo aqui, mas eles olhavam para frente. O Coelete não é assim como um profeta. Mas ele reflete cuidadosamente sobre a vida para ensinar os jovens a viver bem diante de Deus. Então é bom essa perspectiva ser diferente, para a gente poder entender. É assim que funciona desse mestre da sabedoria, desse autor que está colocando aqui para nós. Ok? Oi, fala. Isto. E é interessante esse texto, porque, veja bem, por isso que alguns questionam se é Salomão ou não. Porque Salomão foi o segundo rei de Israel. Ele não poderia estar dizendo isso aqui. Ó. Eu, o pregador, venho sendo o rei de Israel em Jerusalém. Parece que é alguém que está se colocando no lugar do rei e tentando enxergar a partir do rei. Alguém que é um cara que tem tudo mais. Okay? É esse Coelete, usando essa sabedoria. Mas esse é muito discutido ainda, Celeste, porque não há problema dizer que foi Salomão que escreveu esse negócio. Tá? Existem discussões aí sobre isso, mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui não. Ok? Mas a sua fala é muito importante. Uhum.
É. Mas quer ver que coisa interessante, Celeste, que você está colocando? Por exemplo, você vai conversar com uma pessoa que ela não é, ela é cristã, mas não vou dizer que ela não seja cristã. Você vai conversar com uma pessoa que ela está vivendo conflitos enormes na sua vida. Ela não tem uma perspectiva desse Jesus que faz nova todas as coisas, que a minha suficiência vem de Cristo. Ela olha para essas coisas e fala, até bonito você acreditar nisso, Celeste, mas eu tenho dificuldade de olhar para isso. E aí você olha para a vida dela, parece Eclesiastes. Então, nos ajuda a partir dessa perspectiva também. E aqui, como ele disse no final, é ensinar os jovens a viver bem e viver diante de Deus. Ensinar a cada um de nós a vivermos bem diante de Deus, diante disso tudo aqui. Ele é um pouco diferente de Jó, como eu falei. Jó, os caras que estão em torno de Jó, é muito assim, preto no branco. Ó, você está vivendo isso porque faltou isso. É a perspectiva dele, mecânica assim. Eclesiastes não é assim. Não é assim. Se você vê um cara sofrendo, ele não vai direto mecanicamente. Sabe? Ele vai fazer outros questionamentos. O Colette, ele está convencido, deixa eu voltar aqui. Ele está convencido de que os caminhos do Criador já foram descobertos. Embora ele mantenha uma sólida confiança em Deus por toda parte. Ó. Se você olhar aí, ó, volte os olhos, 2:24, ele vai falar sobre isso. Ó. Nada melhor para o homem que comer, beber e fazer sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Ele entende que existem dádivas na mão de Deus. É isso que ele vai dizer aqui. E a melhor coisa que tem é que você mantenha essa confiança sólida nesse Deus. Mesmo você não entendendo as questões da vida, mesmo você percebendo essa frugalidade da vida, mesmo você olhando para as pessoas e elas dizendo para você que a vida não tem sentido, mantenha sua confiança em Deus. O autor aqui, ele vai dizer que Deus é justo e ele ainda assim acha o mundo real não tão previsível. É essa que está a característica de Eclesiastes. A gente vive num tempo que a partir do século XIX, eu sempre repito isso, a partir do iluminismo, a ideia de que o mundo era previsível. Se Deus está do lado de fora e tudo é causa e efeito, é como se fosse o motor de um carro, ou como se fosse um relógio, aqueles antigos. Tudo é previsível, não é verdade? Então, se o carro não está acelerando, se ele não está correndo, você vai procurar saber o que é, que você não botou gasolina no seu carro, cidadão. Porque o seu filtro está sujo, não é verdade? Se você pisa no freio, automaticamente ele tem que parar, causa e efeito simples. Se você pisa no freio e não para, você vai descobrir o que é. Faltou óleo de freio. Isso é uma vida mecânica de forma de viver, porque Deus está fora. Tá? Então, o mundo nosso é assim. Eclesiastes vai dizer que isso é impossível de acontecer. Isso é impossível. A vida não é bem assim, de forma previsível, quanto aqueles consoladores de Jó pensavam quando olhavam para a vida dele. Ok? Então, 4 realidades dominam aqui a perspectiva de Coelete aqui. 4 realidades. Ó. Deus é a única realidade indiscutível. O Criador de todos e aquele a quem toda a vida vem como uma dádiva. Ele vai repetir várias vezes assim, isso é dom de Deus, é dom de Deus. Então, essa realidade domina a perspectiva desse mestre aqui, do Coelete. Deus é a única realidade indiscutível. Os caminhos de Deus nem sempre são compreensíveis. Alguém poderia ler 3:11? O caminho de Deus nem sempre são compreensíveis. Isso aqui, Fatinha, é um grande problema para o século XXI. Porque o homem não admite isso. Ele não admite. Ele quer tudo bem explicado, ele quer tudo bem organizado. Ele quer fazer aqui, esperar na frente, tudo certinho. Tem resposta para tudo e tem que estar tudo dentro do campo de visão dele, do mundo racional dele. Não pode sair fora porque é assim. Né? Não é verdade? Se você vai num médico, e o médico, queira ou não,
na maioria dele, ele é, assim, com todo respeito que eu vou falar aqui, por favor, não. O médico é como se ele fosse um bom mecânico. Ele enxerga uma engrenagem funcionando. Então ele tem, ó, faltou oxigênio aqui, você não está enxergando bem por causa disso, por causa disso. Ele funciona dentro desse mundo das coisas compreensíveis. Por um lado, tem algum problema? Não. Graças a Deus, porque ele tem essa compreensão. Nós vivemos também, a causa e efeito, ela é algo que o próprio Deus colocou para funcionar. O grande problema é quando Deus não pode intervir nisso. Esse que é o problema. Que existe uma lógica na causa e efeito que dá sentido às coisas, ok, tudo bem. O problema é dizer que Deus não pode interferir. Esse que é o grande problema. Então isso aqui é um problema para nós. Ó. Do lado humano, o que é feito debaixo do sol simplesmente não é arrumado. De fato, muito disso não dá certo. A maneira como as coisas deveriam ser, aqui, ó. Os justos conseguem o bem, os maus conseguem o mal. Essa deveria ser a lógica da vida, mas não é assim que a gente enxerga. Às vezes os maus se dão muito bem na vida. E ele está questionando isso, é a perspectiva dele. Ó. Não é, na verdade, o modo como as coisas são. Pelo menos não consistentemente nessa vida presente. É por isso que você lê Eclesiastes, você fica com aquele negócio assim, sabe? Por que ele está falando isso? Porque ele está olhando, de fato, que a vida não é tão arrumadinha assim como a gente acha que tem que ser. O grande equalizador é o que, gente? A morte. A morte passa uma linha em todo mundo. Que acontece tanto com rico, com pobre, com tolo, com sábio, com qualquer cidadão, um político. Quando eu era mais novo, eu achava que artista não morreria. Artista de televisão, achava. Sério mesmo. Tem uns aí que são eternos, não é verdade? Assim, tem uns aí que são eternos mesmo. A Elizabeth que não morre, a rainha Elizabeth que não morre nunca. Aquilo é eterna. Não, tem uma autora aí também, né? Silvio Santos é outro também. Que é isso? Suzana Vieira? Ué, que é isso, Suzana Vieira? Sério? Estavam lá, né? Então, dada a falta de esperança, de coelete, porque ele olha tudo isso, a única coisa que ele sabe é que Deus é uma realidade indiscutível. Os caminhos de Deus são previsíveis, o equalizador é a morte, as coisas não funcionam tão previsíveis. Dado essa questão, aqui, Toninho, ó, dado a falta de esperança dele em uma ressurreição. Então, uma vez que você está morto, é isto, sem memória, esquecido. Não importa o que sua vida possa ter significado uma vez. Ele vai dizer no capítulo 9, 5 e 6. E essa é a realidade que faz a vida parecer sem sentido. Para ele, eu estou olhando a perspectiva dele, parece que a vida realmente não tem sentido, porque ele não tem uma perspectiva da ressurreição. Tá ok? Então é bom dizer isso aqui. Ele crê em Deus, mas ele olha para a vida e... Mas por que esse troço está aqui na minha frente? Tá? A morte. Então, essa é a questão. A palavra coelete significa, literalmente, fio de ar ou vapor. Na maioria das vezes é uma metáfora da natureza da existência humana. Qual a carga disso tudo? Que ela carrega o vazio, a vaidade, isso é, tudo em vão, apontando para a natureza vaporosa de nossas vidas humanas, junto com o seu companheiro perseguindo o vento. Okay? Então, para a gente ajudar a compreender Eclesiastes, é dessa forma aí. Na maioria dos casos, o sentido parece ser a natureza passageira, transitória, ou insubstancial das coisas, como o próprio vapor. Esse parece ser especialmente seu sentido no começo que nós lemos, onde a vida humana, em contraste com a constância e a velhice do mundo, evapora muito rapidamente. Ok? Gente, eu acho que eu estou voltando esse tempo, não? Peraí, deixa eu adiantar aqui. Então, ó, em vez disso, o seu ponto parece ser que mesmo que alguém conheça tão pouco, exceto a certeza da sepultura, é a única certeza que o homem tem. É a certeza da sepultura. Deve-se viver a vida como costuma ser, como um presente de Deus. Isso porque no final a alegria e o prazer não vêm de obter lucro daquilo que se faz, porque isso irá evaporar, mas na jornada em si,
a vida que Deus deu. O que Eclesiastes vai dizer é o seguinte, ele vai dizer isso aqui, que por mais que você, ele vai dizer para você, não seja um tolo achando que a sua vida vai obter sentido se você assegurar dos resultados ou do lucro. A única coisa que, porque isso vai evaporar. Gente, isso é muito contemporâneo. É muito contemporâneo. As pessoas já acham que vão dar sentido para elas se elas tiverem muito dinheiro na conta. Dá sentido para elas se elas realizaram o sonho delas. Vai dar sentido para elas se elas fizeram o casamento do sonho delas. Se elas conseguiram o emprego do sonho delas. Gente, não tem nada de errado contra isso. Essas coisas são bênçãos de Deus. E precisam ser vividas, Vinícius, nisso aqui, ó. Debaixo da vida que Deus te deu. Agora, não coloque o seu coração nessas coisas. Se você colocar o coração nessas coisas, se você não tiver mais, você vai junto com elas. Vai junto com elas. É a geração de hoje, é assim. Os meninos assim, parece que a vida realmente não tem significado nenhum para nada. A pessoa passa lá horas e horas a fio, jogando um monte de coisa fora. Jogando tempo fora, recurso fora, um monte de coisa fora. E o Eclesiastes vai dizer, meu amigo, a jornada não é isso. Viva dentro do seu tempo a vida que Deus te deu. Ok? A morte chega a todos, de forma igual, mas nem todos vivem da mesma forma. Em tal mundo, a alegria e a satisfação devem ser encontradas em viver os ritmos da vida, sem tentar estar no controle ou ganhar vantagem do que é apenas transitório. É a ideia assim, muito básica assim, né? Eu só quero viver a vida se eu tiver controle sobre tudo, inclusive sobre Deus. Porque, como eu falei no começo, eu não admito que as coisas sejam aleatórias assim, ou as coisas saiam do meu controle. Ok? O cristão que agora lê da perspectiva da esperança, aqui é a gente, Toninho. A gente lê da perspectiva da esperança, da ressurreição e da certeza do juízo divino, deveria estar ainda mais preparado para apreciar o abraço da vida, desse mestre aqui no presente, apesar de sua natureza ser sem sentido. Parece que as coisas em torno de você não têm nexo. O cristão deveria abraçar isso com mais força e mais realidade, para apreciar tudo isso da vida. Okay? É o que talvez o Evo trouxe para nós, é a possibilidade de que o cara passa, ele contempla tudo aquilo, fala assim, cara, está tão gostoso aqui, ele acha que é aquilo ali que vai resolver, vai trazer o significado para a vida dele. O cristão olha e fala assim, cara, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Se a criação é linda, imagine o Criador. Se a criação é assim, imagine o Criador. Imagine eu estar na presença dele, como nós lemos aqui o Salmo 84. Um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Ele não tem essa perspectiva, para ele só ali está bom. Ele não vai além disso. Sabe? Ele não vai. E aí ele se prende a questões de que ele está tentando se cercar de todos os lados, colocar segurança para todos os lados. Ele está tentando se armar de todas as maneiras para que o mal não lhe pegue. O cristão não vive assim. O cristão contempla isso e se o mal lhe pegar, ele vai continuar com a perspectiva de buscar de Deus. Fala, Toninho, rapidinho para a gente encerrar aqui. Aham. Aham. Paulo falou que tudo que ele tinha ganhado, ele considerava que engloba aí como refúgio. Uhum. Lixo, exatamente. Você considerava tudo como refúgio. E para ele, o viver era Cristo. Quer dizer, o cara fala umas coisas aí, ele vai o viver é Cristo, morrer é lucro. Ele bateu de frente com Cristo. Com certeza. Ele quer tanta coisa, mas para mim é refúgio. Com certeza. Veja bem, deixa eu só dar uma explicação nesse texto, porque quando Paulo fala lá aos Filipenses, ele fala assim, tudo isso para mim que era lucro, eu considerei lixo, por causa da sublimidade do amor de Cristo, não é que ele não levou em consideração o fato dele ser judeu, pelo contrário, ele utiliza tudo isso para a pregação do evangelho depois. O fato dele ser judeu, o fato dele falar em hebraico,
O fato dele ser um mestre, dele ser, né? Isso abriu portas para ele. O que ele está dizendo é o seguinte: isso não é caminho para me conduzir a Deus. Isso não é caminho para a minha salvação. Isso não é caminho que vai me levar de fato a uma salvação. É isso que ele está dizendo quando ele fala: tudo isso considero como refúgio para ganhar a Cristo. Isso não serviu de caminho para me levar até Deus. Mas, em determinado sentido, ele não jogou isso fora. A partir de agora, eu não sou judeu mais. A partir de agora, se eu encontro com um judeu, eu até piso. Não, ele não faz isso. Ele até utiliza isso depois. O que ele está dizendo no texto é que tudo isso, sabedoria humana, herança, árvore genealógica, o fato de você pertencer a uma cultura, o fato de você, como ele fala assim, a justiça que há na lei, eu sou irrepreensível, isso não é caminho para a salvação. Ninguém é salvo por ser alguém que se acha irrepreensível perante a lei, ok? É isso que ele está dizendo. Aí quando ele conheceu a Cristo, ele fala assim, tudo isso é lixo mesmo. Agora eu conheci a Cristo, isso se torna pequeno diante dele, ok? O autor orienta seu filho para uma relação correta com Deus, que é temer a Deus, para que a obediência e uma compreensão adequada do julgamento futuro. Ou seja, é o evangelho em poucas palavras. O autor orienta o seu filho para uma relação correta com Deus. Gente, a questão central, Léo, na vida do crente é: tema a Deus. Ou seja, na verdade, ele está trazendo à nossa mente os 10 mandamentos e o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti mais de escultura. Não é verdade? Alguém que se coloca diante de Deus, que reconhece que Deus continua sendo Deus, apesar das coisas que aconteceram, eu não posso entender e explicar, mas eu continuo temendo a Deus. A suma é: tema a Deus. Tema a Deus. Essa é a questão central. Se você está sendo beneficiado por temer a Deus, ou não está sendo beneficiado em termos financeiros, em termos emocionais, em termos políticos, em termos do trabalho, ele está dizendo, isso não interessa. Tema a Deus. Como eu tenho falado aqui, né, Douglas? Deus não pode ser o meio da minha busca. Deus não pode ser o trampolim para os meus desejos. É isso que o mundo faz. Utiliza as coisas que Deus deu para se transformar num trampolim e usa Deus para transformar um trampolim para suas próprias ambições. Meu amigo, se Deus for o meio, Deus não é Deus. Deus tem que ser a busca última da minha existência. É isso que ele está falando, em temer a Deus. Nós lemos aqui o Salmo 84, os dias dos teus atos valem mais do que 1000. Meu amigo, tem coisa mais maravilhosa do que de fato nós estarmos na plena certeza de que nós estamos adorando a Deus, o servindo. E Ele de fato é o nosso Deus. Essa é uma busca grandiosa nos nossos dias. Num ponto, o Coelete, né, o pregador, o mestre, ele está correto. Um mundo sem Deus, debaixo do sol, não tem nenhum sentido. A partir do século XIX, Raimundo, eles falaram que sim. Que eu não preciso de Deus. Eu precisei de Deus até o século XVII. A partir daí eu não preciso mais dele. Tá? A morte é o fim de tudo. Assim ele alternou entre aborrecer a vida e usufruir a magra alegria que Deus reparte. Ele está correto em dizer que o mundo sem Deus não tem sentido. E se o mundo de Deus tiver sentido, realmente a morte é o fim de tudo. Você vai viver a vida entre aborrecer a vida e usufruir de uma alegria muito passageira. É o que vai acontecer, que ele vai dizer nesse texto. O Coelete, ele descreveu precisamente o horror de um mundo debaixo da maldição pactual e apartado de Deus. O que ele não possuía era a esperança. É isso que ele está dizendo. Ok? Conforme nos dirigimos para o Novo Testamento, vemos que, e aqui eu quero caminhar para o final, Jesus Cristo é quem nos resgata da vaidade, a coisa sem sentido sobre a qual o Coelete sofreu, o pregador sofreu, o qual ele experimentou. As vaidades que ele diz, ele está dizendo, Jesus Cristo é que nos resgata dessa vaidade. Jesus Cristo nos resgatou do mundo sem sentido, do Coelete,
ao submeter-se a ele. Jesus é o Filho de Deus, mas sofreu a vaidade, a coisa sem sentido, sobre o qual o Coelete sofreu. E aqui para me encerrar, conforme nos dirigimos no Novo Testamento, Jesus é o Filho de Deus, mas no entanto sofreu a vida do mundo para que conseguíssemos nos livrar dela. Quando ele foi suspenso na cruz, o seu próprio Pai o abandonou. Nesse momento, ele experimentou a frustração de um mundo debaixo da maldição e de um modo que Coelete jamais poderia imaginar. Quando Jesus, meus irmãos, quando o Pai o abandonou, ele experimenta toda essa vaidade, essa busca do mundo sem sentido sobre suas costas. Ele experimenta ali. Cristo, vamos ler aqui comigo, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, enquanto o Coelete está naquela busca, naquelas questões, levantando tudo aquilo, quando a gente percebe, a gente vai no Novo Testamento, a gente percebe de forma muito clara que nós conseguimos nos livrar dela. Que nós não somos conduzidos por essa vaidade de vaidades. Nós vamos trabalhar, nós vamos tentar fazer as nossas economias, né? Nós vamos ter os nossos sonhos, né, Fatinha? Não tem problema. Nós vamos colocar isso tudo debaixo das mãos de Deus, do temor de Deus. E não permitir que essas coisas nos tomem, ou sejam maiores do que o nosso temor a Deus. É isso que Eclesiastes vai dizer. Os cristãos hoje podem experimentar um significado profundo, precisamente nas áreas onde o Coelete se sentia mais oprimido. Jesus restabeleceu o sentido da sabedoria, do trabalho, do amor e da vida. Por isso que eu falei no começo, sem Deus, tudo desmancha, tudo é desconectado, tudo é fora de ordem, tudo é sem sentido mesmo. Sem Deus, realmente, o que sobra para mim é canseiro e enfado. Sem Deus, o que sobra para mim é eu tentar viver a vida aqui, acordar de manhã, dormir tarde, correr como doido, aquela coisa toda, e falar assim, ufa, agora eu posso morrer. É o que ele vai falar. Não tem mais nada. Pode falar. Aham. É. Com certeza, concordo em gênero e número igual com você. O povo de Israel, Deus deu, você pega quando eles iam entrar na terra prometida, Deus fala, vocês vão ter tudo lá. Vinhais que vocês não plantaram, casas que vocês não construíram, Ele está dando o melhor para eles. Mas Deus foi percebendo que o olhar deles começou o olhinho a ficar maior um pouquinho, um brilhozinho enrolar aqui no olho, porque eles começaram a gostar. E Deus começou a ficar meio de canto. O olhinho deles brilhou um pouquinho mais. Que é um problema até que nós enfrentamos. Gente, vou dizer para vocês, talvez uma das grandes dificuldades que nós temos é a gente não confundir as bênçãos de Deus com o Deus das bênçãos. Normalmente nós nos alegramos demais com as bênçãos de Deus. E às vezes nos alegramos de menos com o Deus das bênçãos. Porque quando eu falo a bênção de Deus, por exemplo, eu estava procurando um bom trabalho, consegui. Né? Eu estava enfrentando um problema de saúde, eu fui curado. Verdade? Minha filha estava passando um problema tal, resolveu o problema. É verdade? Eu estava querendo trocar meu carro,
Hoje eu não troquei meu carro, eu comprei 3 carros, botei na garagem. Não é verdade? Minha empresa está crescendo, eu tinha uma, agora eu tenho 4 empresas. Eu tinha um patrimônio de 100 mil, hoje eu tenho um patrimônio na faixa de 2 milhões. Assim, né? E eu sou presbiteriano. Sou presbiteriano, não é verdade? Eu sou presbiteriano, não é verdade? É muito difícil você pegar, você trocar as bênçãos de Deus por Deus. É loucura isso, por um lado. Quando o Toninho citou o apóstolo Paulo, a gente está falando de Jó, Deus estava chamando esses caras para uma experiência com Deus. Uma alegria que ninguém vai usurpar. Profunda com Deus e não com as bênçãos de Deus. Se as bênçãos viriam ou não, isso era um segundo plano. Essa que é a grande questão difícil. Porque eu tenho dúvida, Toninho, a maioria das pessoas vão atrás de Deus por causa só das bênçãos. Você quer ver? Exemplo simples. Você pega a parábola do filho pródigo. Os 2 filhos não amavam a Deus, mas eles estavam de olho na herança do pai. Né? Um pegou e já catou tudo. O outro ficou, ó, não vou embora, garantiu o meu aqui. Nenhum amava a Deus. Ninguém se relacionava com Deus por causa de Deus. Ninguém amava o pai por causa do pai. Ninguém fazia isso. Nenhum dos 2. E ali é bom dizer para você que representa toda a humanidade. É o nosso grande problema. É por isso que Cristo veio. E Cristo veio fazer isso conosco. Veio nos dar a possibilidade de que nós possamos nos relacionar com Deus por causa de Deus. Jesus restabeleceu o sentido da sabedoria, do trabalho, do amor e da vida. No fim, ao enfrentar a morte, dominou o maior medo enfrentado pelo Coelete. Qual que era o medo dele, gente? Morrer. O medo dele era morrer. E mostrou que a morte não é o fim de todo sentido, mas a entrada para uma real presença de Deus. Ok? A real entrada para a presença de Deus. Então, gente, Eclesiastes é esse livro que a gente precisa ler a partir da perspectiva desse Coelete, tá? Entendendo que no tempo dele, da forma dele, e a gente perceber que ele está levantando questões que são muito atuais, são questionamentos celestes que estão na boca de todo mundo, que está nos filmes, está na novela, está na rua, as pessoas estão falando. Quando o meu pai faleceu, né, eu cheguei lá em casa e citei Eclesiastes. Meu pai foi o último da sua geração. Geração vai e geração vem. A minha geração está chegando para depois ir. Meu pai foi o último que morreu numa família de 8 filhos. Geração vai, geração vem. Loucura, né? A geração do meu pai já não tem mais. Né? Da primeira família, da segunda família tem. Ok? Meu Deus, como é isso? Como é isso? Tema a Deus. Teme a Deus. Esse é o princípio que tem para nós, aqui, para as nossas vidas. Tá ok, meus irmãos? Nós vamos então orar para a gente poder agradecer a Deus